paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Irei fazer a leitura de alguns versículos, sendo estes do 13 ao 35. Lucas 24, versículo 13. Quando se encontraram, digam amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, o domingo, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Antes de você assentar-se, diga para quem está do seu lado: Deus também fala. Mais forte: Deus também fala durante o caminho. Podeis assentar. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de, neste domingo, sendo o Pessache, ou a Páscoa, a passagem, domingo é o dia do Senhor, e em especial hoje o mundo celebra, ou aqueles que têm Cristo como o Senhor, a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. É tão bom, e eu quero começar a minha fala hoje em dizer para a igreja que ao redor do mundo, espalhado por toda a humanidade,
há centenas de milhares de religiões. E eu posso te afirmar que, tirando o cristianismo, todas as outras religiões, os deuses a quais eles adoram não vivem. Buda, se nasceu, já morreu. Allan Kardec, tem quem o siga, nasceu, também já morreu. Costumam-se dizer que a esperança é a última que morre, mas eu digo que a nossa ressuscitou ao terceiro dia. É bom ter o privilégio de servir a Jesus, ser um cristão, ser um participante do cristianismo e poder saber que Jesus é o único autor que está conosco enquanto lemos a palavra, saber que Jesus é o único Deus que tem a sua onipotência, onipresença e onisciência em os seus atributos, e é o único Deus que pode estar comigo e com você em todos os momentos da nossa história. É tão bom saber que na sexta-feira, na tarde e para a noite, Jesus estava no sepulcro. No sábado já havia saído de lá, mas no domingo pela manhã, comprovado por Maria Madalena, e a outra Maria, quando chega ao sepulcro, olha para dentro e não enxerga mais nada lá, a não ser um túmulo vazio. Se você for em Jerusalém hoje, você vai ver que tem uma placa que está escrito nas portas do túmulo: He's not here, for he's risen. Ele não está mais aqui porque ele já ressuscitou. Se você for estudar a palavra de Deus ou não a palavra, se você for para a escola, todos aqueles que passam desde o ensino fundamental, desde os ensinos iniciais até o ensino médio ou até a faculdade, todos que estudam a história têm que entender que, mesmo crendo ou não crendo em Jesus, tem-se antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o divisor de águas da história da humanidade. Crendo ou não crendo, é ateu, tem que ler antes de Cristo, depois de. É budista, tem que ler antes de Cristo e depois de. Nós temos o privilégio de servir a esse Jesus, que eu não sei se foi num domingo, eu não sei se foi numa quarta, numa segunda, numa terça, mas um dia eu sei que você, impulsionado pelo Espírito Santo, pela palavra que foi pregada, você levantou a sua mão e disse: eu preciso me entregar para Jesus, porque sem Jesus eu não consigo viver. Viver sem Jesus é um peixe fora d'água. Viver sem Jesus é uma planta fora da terra. Não há vida. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, em especial no capítulo 24. O pastor Gedielson fez a leitura em João, capítulo de número 20, que é um outro panorama e uma outra ótica sobre este acontecimento. Porém, João não relata, apenas quem relata sobre os discípulos no caminho de Emaús é Marcos, em 2 versículos, e Lucas, nestes versículos que nós lemos. O começo do capítulo 24 se retrata de quando Maria chega ao sepulcro com outra Maria. E a Bíblia vai dizer que quando elas chegam lá, a pedra já está removida. Maria e Marta vai ao sepulcro com um objetivo: qual? Ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegam para ungir o corpo de Jesus, você pode concordar comigo que para que elas pudessem entrar dentro do sepulcro, a pedra precisava ser removida. Uma solução para o problema de Marta e Maria já tinha sido concretizada. Qual? Não precisava mais tirar a pedra, o anjo já tinha tirado. Maria e Marta, Maria e outra Maria, melhor dizendo, estava com a intenção de ir ungir Jesus, precisava tirar a pedra, achou que a pedra seria retirada para que Jesus fosse ungido, mas mal ela sabia que antes dela chegar, o anjo já tinha retirado, porque Jesus já havia sido ressuscitado. O anjo tira a pedra. Quando elas chegam lá, elas vão ficar desesperadas, porque mesmo ouvindo durante quase 3 anos que Jesus teria que morrer, teria que padecer, e ao terceiro dia ressuscitaria, muitas vezes nós, seres humanos, nós somos mais movidos pelo que vemos do que por aquilo que ouvimos, quando era para ser ao contrário, porque a fé não vem pelo ver, vem pelo ouvir. Só que Maria e a outra Maria, quando elas chegam no sepulcro, pastor Gedielson leu aqui com a igreja, elas enxergam o sepulcro vazio. A primeira coisa que elas falam foi o quê? Roubaram o corpo de...
sendo que era para dizer: Jesus ressuscitou. O nosso pastor já ministrou um dia e ele disse que neste domingo pela manhã era para a igreja toda estar no sepulcro de pé, era para a igreja toda estar ansiosa, era para a orquestra já estar tocando, era para o coral já estar ali preparado para cantar. Por quê? Porque eles já haviam ouvido que Jesus ressuscitaria. Só que em contrapartida da realidade de o sepulcro estar vazio, tem a incredulidade das mulheres. As mulheres não acreditam e nisso elas ficam atemorizadas. Aí os homens vão dizer assim: ei, mulher. Jesus falou comigo no meu coração essa frase, eu até postei essa semana. Eles vão dizer assim: mulher, nas entrelinhas, a intenção é até boa, mas você está procurando lugar errado. A intenção de procurar Jesus é excelente, mas quem disse que era para procurar ele dentro do sepulcro? Ele está vivo. Tem muita gente que quer achar Jesus em lugares que ele não está. Você não acha Jesus nos prazeres carnais, você não acha Jesus lá fora no mundo. Aonde você acha Jesus é na presença dele, no Espírito Santo. Você não saiu da sua casa hoje para ver um amigo, você sim saiu para sentir Jesus. Você não veio aqui procurar outra pessoa. Eu entendo que não seja a pessoa bendita de Jesus, e eu quero dizer para você que se a sua intenção foi buscar Jesus, você veio ao lugar certo. E quem vem com a intenção de buscar Jesus, ele não despede ninguém vazio, ele abençoa, enche do Espírito e dá uma alegria que é eterna. Ele vai dizer: não está aqui, mas ele já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou quando ainda estava na Galileia. A Bíblia vai dizer que Pedro entra, Pedro acredita. E o capítulo 24 vai agora para a história dos discípulos. Os discípulos no caminho de Emaús. O que me chama a atenção neste primeiro ponto é qual? Os homens estavam no caminho errado. Como assim no caminho errado? Esses discípulos não faziam parte dos 12, faziam parte dos aproximadamente 500 que seguiam Jesus. Só que a Bíblia vai dizer neste mesmo capítulo, no versículo 49, que era para eles ficarem em Jerusalém. Quem mandou ir para Emaús? A incredulidade e a falta de crer que Jesus está no controle nos faz muitas vezes tomar caminhos que não era para ser tomados. Quem que mandou discípulo ir para Emaús? Emaús está a 11 quilômetros. Em São Paulo, se você pegar 11 quilômetros de carro, você vai demorar quase 1 hora, dependendo para onde você for. Imagina a pé. Por quê? Porque estava fora da direção de Jesus. E quem sai da direção de Jesus, eu sinto te dizer, mas quando Jesus te encontrar no caminho, você vai ter que voltar pelo mesmo caminho que você foi. A rota é dobrada. Demora mais tempo. O sapato vai desgastar mais. A dor no joelho vai ser maior. Por quê? Quem mandou sair de Jerusalém? Quando eles estão no caminho, qual que é a conversa? A Bíblia diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para Emaús. Mesmo dia qual? Domingo. Provavelmente quando Maria, melhor dizendo, e a outra Maria, elas chegam no sepulcro, vê o sepulcro vazio, vai falar com João, vai falar com Pedro. Pedro e João entram no sepulcro, vê, crê, fala para os discípulos. Estes discípulos não acreditam. Fala: quer saber? É ladainha, não acredito, Jesus está morto. Vamos embora para Emaús, vamos fugir. Quando eles estão no caminho, quem que aparece no caminho? Emaús, o seu significado é fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Tem muita gente, pastor Luício, que troca o lugar de paz por fonte de água quente, por não obedecer a palavra de Jesus sobre ela. Quando Jesus mandar ficar, fica. Quando Jesus mandar sair, sai. Mas de uma coisa você pode dizer, assim como Moisés disse: eu não dou um passo da onde eu estou se a tua presença não for comigo. Se é para ficar em Jerusalém, eu fico. Se é para ir para Emaús, eu também vou. Mas de uma coisa eu não saio da onde? Do centro da vontade de Jesus. Às vezes a falta de fé nos faz tomar caminhos que não era para ser tomados. Só que tem uma coisa, qual? Jesus também trabalha e fala no caminho. O Espírito Santo ministrava, eu nem sabia que ia ministrar hoje à noite, mas eu já estava estudando à tarde esse texto, e quando o nosso pastor
nos deu a oportunidade, e eu agradeço a Deus pela vida da nossa liderança, de estar ministrando. O Espírito Santo impulsionou mais no meu coração dizer porque tem gente que só acredita que Deus fala na origem, e tem gente que também só acredita que Deus fala no destino, mas eu quero dizer para você que Deus também fala no caminho. Só qual que é o problema? Que o caminho é difícil, porque no caminho você esquece o porquê você saiu e para onde você está indo, porque no caminho tem dor. No caminho tem tristeza. No caminho você lamenta que Jesus não ressuscitou. No caminho você acha que você está abandonado. No caminho você acha que não vai chegar nunca a Canaã. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Deus que estava contigo na origem é o mesmo Deus que está com você no caminho e vai estar com você quando você chegar lá. Ei, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Estou contigo na origem. Vai para onde? Para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou estar com você no destino, mas no caminho eu também não abro mão de você. O caminho é o lugar que Deus usa para nos preparar para o destino. Só que tem um negócio, quando a gente está na origem para ir, a gente está feliz. Por quê? Porque vai. E quando a gente está no destino, a gente está feliz porque mas o caminho é difícil. Eu estava pensando nesse texto e Jesus me fez lembrar de algo. No começo do ano eu viajei para a Ásia, fui para o outro lado do mundo. E quando eu estava, antes de viajar, eu estava feliz porque eu estava na origem, pensando no destino. Só que para você atravessar o mundo é 24 horas de avião sobre as águas. Eu fiz uma escala, pastor G, e quando eu estava na escala, parei no Canadá, eu falei, meu Deus, estou cansado. O que é que me fez chegar e permanecer firme? O destino. O caminho era ruim? Era. O caminho era difícil? Era. O avião apertado, complicado demais. Estava cansado? Estava. Vontade de dormir? Estava. Mas a mesma pessoa que estava comigo na origem era a mesma que estaria comigo no destino. Então eu suportei o processo do caminho. Deus nos faz promessa, origem. Deus cumpre a promessa, destino. Mas é impossível você sair da origem e ir para o destino sem passar pelo caminho. O povo de Israel sai do Egito, vai para Canaã, não tem como chegar sem passar pelo deserto. O caminho é um lugar onde Deus se manifesta, por quê? Porque o caminho é o que dá sustentação para você não desistir de chegar onde Deus quer que você chegue. Sabe, quando você recebe uma promessa de Deus e Deus fala, você vai ser, você vai chegar, você vai alcançar. Mas quase nunca Deus fala o que você vai passar para chegar lá, não é verdade? Porque Deus revela destino, mas não revela caminho. Porque se Ele revelar o caminho antes do destino, você desiste de chegar onde Ele quer que você chegue. É por isso que quando José vai sonhar, ele não sonha com traição, ele não sonha com poço, ele não sonha com prisão, ele não sonha com calúnia. Ele só sonha com a honra. Por quê? Porque se ele sonha com o caminho, ele desiste de chegar no destino. Aí então Deus vai dizer assim, ei, José, só sonha o destino. Por quê? Porque no caminho eu cuido de você. Nesta noite eu vim com uma palavra liberada sobre a sua vida. Ei, fica tranquilo que no caminho da sua história, Jesus está com você, Ele não abre mão de você. E se Ele prometeu, Ele garante que você vai chegar lá. O mesmo Jesus que promete que vai chegar é o mesmo Jesus que te toma pela mão direita e diz, filho, eu estou com você nesse caminho. As ondas não te afogam, o mar não te derruba, a luta não te para. Por quê? Porque eu sou o Deus que te sustenta. Por que sustenta? Porque eu disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eles estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, cocheando sobre Jesus ter sido morto. Jesus aparece no meio deles e Ele vai dizer assim, o que vocês estão falando? Qual que é o tema da conversa? Posso saber? Aí eles, em tom de sarcasmo, falaram, tu é peregrino aqui, cara? Você está perdido, chegou hoje? Você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Aí Jesus vai dizer assim, o quê? Só que tem um negócio, pastor G, eles são discípulos. E a Bíblia vai dizer, os olhos deles estavam o olho estava, e o ouvido? O olho estava fechado, mas a Bíblia diz que o ouvido está fechado? Não, se o ouvido não está fechado, está ouvindo a voz. E eu entendo
com um mínimo conhecimento sobre a saúde, que toda vez que um sentido é fechado, outro é aguçado. Se os olhos estão fechados, os ouvidos estão abertos. Para quê? Para ouvir Jesus. São discípulos, estão andando 3 anos, já era para ter reconhecido a voz. Por que não reconheceu? Não sei. O olho está fechado, mas o ouvido está aberto. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está falando, Jesus está falando, mas o que levava esses homens não entender que era Jesus que estava falando? O caminho. Porque ao invés deles estarem no caminho regozijando, eles estão no caminho tristes, e a tristeza oculta a nossa fé em Jesus. Você não percebe que toda vez que você desacredita, ou está vivendo um momento que não vai dar certo, você acha que Jesus te abandonou, que a promessa não valeu, que não vai alcançar, que você não vai chegar? Por quê? Porque a tristeza, a decepção, a dor e a luta parece que te faz fechar os ouvidos espirituais para você ouvir Jesus falando: ei, estou contigo, levanta a cabeça e vai. Aí Jesus te trouxe aqui nessa noite, você está no caminho da bênção, no caminho da promessa, no caminho da salvação, para dizer para você: ei, tire os tampões do ouvido, abra os olhos. Por quê? Porque eu, Deus, estou falando o quê? Que eu estou com você no caminho, estou com você em Jerusalém e estarei com você para sempre. Aleluia. As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi morto, profeta. Você não está sabendo, pô? Morreu na sexta, disse que no domingo ressuscitava e até agora nada. Não saiu no jornal, ninguém está falando. E outra coisa, Pedro aqui, os discípulos estão falando que viu nada. A incredulidade em Jesus faz você duvidar de pessoas que andam com você. Como assim? São discípulos, andou 3 anos juntos, é amigos. Quando o amigo fala, ele não acredita, porque está movido pela incredulidade que Jesus ressuscitou. Jesus me trouxe aqui com uma palavra e um objetivo, e eu quero ser bem enfático nele. Qual? Creia que Jesus está falando com você no caminho. Como assim? Eu não sei em que momento da história você está. Se Jesus te fez a promessa hoje, ou se fez a promessa ontem, ou vai te fazer a promessa amanhã. Mas independente do percurso do caminho, Jesus está com você no começo, no meio e no fim. Por quê? Porque Hebreus 13:8 vai dizer: porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Pode se passar os céus e a terra, mas a tua palavra não hão de passar. Jesus é atemporal, Jesus é imutável. Ele está com a gente desde o Gênesis ao Apocalipse, e cuidará de você em todos os momentos da sua história. Só esteja atento, porque se o olho está fechado, o ouvido está aberto. Você pode estar até aqui no culto com o olho fechado, mas você está com o ouvido aberto para me ouvir. Não precisa olhar para mim não, se quiser fechar o olho para não me ver, não precisa, mas eu tenho certeza que o ouvido você vai ter que ouvir. E quando você ouvir, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo que me usa nesta noite, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai te encher de alegria, e você sairá daqui crendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia. O problema é quando o ouvido está aberto. Estou sentindo Jesus aqui. O problema é quando o ouvido está aberto, e o pior surdo é o que ouve. O pior surdo é o que direciona o ouvido para onde não é o que importa. Você entrou aqui hoje e os seus ouvidos estão direcionados para a dor, estão direcionados para os noticiários, estão inclinados para as notícias que Jesus está morto. Mas eu vim aqui com uma boa nova, porque a palavra é mais atual que o jornal que irá circular amanhã, para dizer para você: ei, Jesus está vivo, Jesus está vivo e Ele está conosco. Jesus chama a tua atenção e diz: não quer ver, não precisa, mas o ouvido tem que inclinar para mim. Oh, aleluia. Não quer ver, não precisa ver, porque o ambiente é de dor, porque o ambiente é complicado, porque lá na sua casa está difícil, porque lá tem alguém enfermo, mas não precisa ver não. Quando você estiver assim, fecha os olhos e faz o quê? Entra no teu quarto, fala com teu Deus em secreto, que te ouve em secreto, e publicamente Ele irá te recompensar.
Jesus está limpando ouvidos espirituais aqui hoje. Você estava ouvindo o inimigo dizendo para você: desiste do seu casamento, desiste da sua família, desiste da promessa. Só que Jesus entrou no caminho, mesmo sendo fora da rota, para dizer para você: em Jerusalém ou em Emaús, eu estou com você, ouça a minha voz, eu estou falando, filho. Se entrares na batalha, eu batalho por ti. Se pisares nos espinhos, eu piso por você. Eis que eu te tomo pela tua mão direita, tu és meu. Não temas, ó Jacó, não temas, meu filho. Não temas, não temas, não temas. O que vai mudar o mundo não é partido A, não é partido B, não é político de direita nem de esquerda. O que vai mudar o mundo é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Ouça Jesus falando com você agora. Ouça Jesus falando. Será que você pode levantar sua mão e glorificar? O seu Jesus está vivo, não está morto não. Se você for lá ver agora, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. O sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou sendo um leão. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, mas ao terceiro dia o leão ressurgiu da tribo de Judá. O diabo tenta ludibriar as pessoas, falando na mente e nos ouvidos: desiste, tira a vida, se suicida. Eu creio que uma pessoa com as suas faculdades mentais em pleno funcionamento, ou até mesmo passando por algum distúrbio, ela não tem o poder de tirar a vida se não tiver uma impulsão demoníaca e diabólica sobre ela. Porque o diabo quer entrar no ouvido, o diabo quer entrar na mente para dizer o que? Desiste disso, larga disso, abre mão disso. Enquanto isso, Jesus está falando, Jesus continua falando. Jesus não fala só na igreja, Jesus fala no caminho da igreja. Jesus não fala só no culto de domingo, Jesus fala na segunda pela manhã, quando você vai para o trabalho. Qual que é o problema? O problema está em quem fala, não. O problema está em quem ouve, muitas vezes não. O problema está no ruído entre o comunicador e quem está sendo comunicado. Ele vai dizer assim: ó Nécios, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus está no caminho pregando e os homens ainda não entenderam que era Ele. Ei, o que vai me entender é que quem espera chegar no destino para sentir Deus, só sente Deus no destino. Mas quem entende que Deus já está falando no caminho já vai aproveitando a presença dEle. Tem gente que acha que culto é só quando chega na igreja. O culto é quando você acorda pela manhã já pensando no culto à noite. Quando você está colocando a sua roupa lá, até sapato você tem para escolher. Tem gente que nem sapato tem. Já é motivo de você levantar a mão e agradecer a Jesus. Por quê? Porque aí o seu culto já começou lá. O seu culto já começou na sua casa. Aqui é só o destino, mas no caminho Jesus já estava falando o quê? Nessa noite eu falo contigo, nessa noite eu te encho da minha presença, nessa noite eu te dou alegria, nessa noite eu te dou paz. E essa semana vai ser uma semana de bênção, porque eu já estou falando com você desde o caminho. No caminho Deus curou a mulher do fluxo de sangue. Foi no caminho. No caminho Ele curou a mulher. No destino curou a filha de Jairo. Você vê que Jesus, tanto de onde Ele sai até onde Ele vai, Ele está fazendo milagre. Só que tem gente que só quer desfrutar do destino. Desfruta no caminho, nessa semana. Não espera o domingo que vem para começar a sentir a presença. Quando sair daqui, já coloca um louvor no carro e já começa a sentir Jesus no caminho. No caminho para casa, no caminho para o trabalho, no caminho para onde você for. Começa a sentir Jesus e falar: Jesus, fala comigo no caminho. Não quero ser um crente de destino. Quero ser um crente de origem, de caminho, de destino. Eu quero ser um crente que sente o Senhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Porque eu quero sentir o Jesus aonde eu estiver. O nosso pastor sempre fala: vida cristã não se resume apenas em 2 horas de culto. É 24 horas de vida. No caminho, Jesus curou o cego de Jericó.
Porque no caminho Jesus está disponível para quem entende que Ele está passando. Tem gente que só vai crer quando Jesus chegar. Tem gente que no caminho, eu não estou vendo, mas eu sei quem está passando é Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você é cego, você não está vendo. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo o que? Jesus está passando. Ele está no caminho, mas no caminho Ele também cura. No caminho Ele também transforma. Eu não posso perder Jesus no caminho aonde eu estou, porque talvez é no caminho que Ele vai te encontrar. É no caminho, quando ele entra em Jerusalém, por uma das portas, que ele encontra um paralítico no tanque de Betesda, e no caminho ele cura aquele paralítico. É no caminho aonde Pedro e João estão subindo para orar na porta do templo chamada Formosa, que ele vai encontrar um coxo ali e vai falar: seja curado em o nome de Jesus. É no caminho que Jesus se manifesta, é no caminho que Jesus cura, é no meio deste culto maravilhoso de domingo, que Jesus vai enchendo o crente com o Espírito Santo, que Jesus vai curando através da sua palavra, que Jesus vai liberando palavras proféticas de milagre. Qual? Que é no caminho. É no caminho, é no caminho. Talvez você entrou aqui no caminho da promessa, entrou aqui no caminho desanimado, mas eu quero dizer uma coisa para você: é melhor estar no caminho triste do que feliz fora do caminho. É melhor estar no caminho desanimado do que fora do caminho feliz. Jesus não chamou crente para viver fora do caminho. Quando Sansão, o nazireu, estava no caminho, despedaçou um leão como se fosse um cabrito. Quando ele voltou, a Bíblia dizia assim em Juízes: e afastando-se ele do caminho, pegou o favo de mel do leão, tocou no cadáver. E para quem não sabe, nazireu que é separado não pode tocar em cadáver, quebra princípio. Entendeu? Quando você está no caminho, você destrói leão. Quando você sai do caminho, você quebra princípio. É melhor estar desanimado e triste no caminho do que ter felizão fora do caminho. É melhor estar aqui mesmo sofrendo, mas sofrendo com Jesus, do que pagando de uma falsa felicidade longe da presença de Jesus. É melhor estar aqui chorando na presença dele, sabendo que tem resposta, do que estar de pé lá fora achando que sabe alguma coisa. Sofrer com Jesus é bem melhor do que errar. Sofrer com Jesus é bem melhor do que ficar lá fora vivendo o que não é para viver. Não precisa ter chegado no cumprimento da promessa para viver o milagre. Por quê? Porque o que faz viver milagre não é a promessa, é quem te fez a promessa. E se quem te fez a promessa está com você no percurso, vai ter milagre sempre. Você não vê em nenhum momento da história nenhum discípulo pedir milagre para Jesus ver? Sim ou não? Eu não vi. A Bíblia que eu li não tem Pedro pedindo milagre? Não. João pedindo milagre? Também não. Por quê? Porque discípulo não pede milagre. Discípulo cumpre princípio e colhe. Como assim? Porque quem quebra princípio vira mendigo de milagre, mas quem cumpre princípio, planta e colhe. Sabe aquele povo que vem na igreja e ele vai falar: pastor, não preciso de nada, porque Deus já tem me abençoado. Cumpre princípio. Como assim? Ele é bem sucedido financeiramente. Por que será? Simples, cumpre o princípio, dizima, oferta, trabalha, se esforça, não tem erro, não precisa viver de milagre. Planta, colheu. Mas tem uma coisa que quem quebra princípio fica atrás, o que? De milagre. Qual? Pessoas que não são fiéis a Jesus, pessoas que não andam no caminho, pessoas que decepcionam Jesus, pessoas que não honram Jesus, tem que ficar clamando porque quebra princípio. No caminho ele matou um leão, fora quebrou o princípio. É melhor enfrentar leão no caminho do que comer mel e quebrar princípio fora dele. É melhor nessa semana você enfrentar uma batalhazinha ali, mas está com Jesus, do que fora do caminho sem Jesus e se perder no meio do caminho. Ei, meu irmão, eu só vim dizer algo para você nesta noite, que o mesmo Jesus que quando estes homens entraram dentro de casa e no partir do pão se apareceu para eles, não é que Jesus não estava no caminho, não é que Jesus se ocultou no caminho, é que aqueles homens não tinham entendido pela voz que havia ouvido que era Jesus que estava falando com eles. Aí ele vai dizer, quando eles chegam em casa, os olhos deles se abrem. Mas no mesmo momento que os olhos se abrem, Jesus some. O que eu entendo com isso? Aproveitou a presença muito pouco, porque só quis no destino. Jesus estava se relacionando com eles desde o caminho, mas eles só se relacionaram com Jesus no destino.
Jesus, até semana que vem, eu não sei porque eu estou dizendo isso dessa semana, mas essa semana vai acontecer algo diferente. Até o domingo que vem, Jesus vai se relacionando com você. Agora só depende de você se relacionar com Ele. Até o domingo que vem, Jesus vai falando com você. Como? Não sei, os sinais vão estar aí, mas Ele só quer alguma coisa de você. O que? Incline os ouvidos, porque eu vou estar falando com você. Eu vou falar com você no seu trabalho, eu vou falar com você na rua, eu vou te usar como instrumento aonde você passar, e eu te entregarei mensagens aonde você for. E seja um instrumento de Deus nessa semana, porque no caminho da onde você passa, tem pessoas que precisam ouvir Jesus através de você. Os olhos se abrem, e eles vão dizer assim: eu estava sentindo já um negócio estranho, só não queria admitir. O quê? Seu coração também não estava queimando? Você sabe quando é Jesus que fala com você, não sabe? Você sabe quando é Jesus te chama na madrugada para orar, não sabe? Você sabe quando é Jesus te impulsionando a ler a palavra, você sabe? Você sabe quando é Jesus falando: tira essa música do mundo, coloca um louvor e ouve eu falar contigo. Você sabe por quê? Porque a voz de Jesus, ela é inconfundível. O ouvido pode até não estar atento, mas o coração está latejando o quê? Está queimando pela presença de Jesus, porque Jesus está falando, e Ele ainda fala com a igreja neste tempo. Seu coração queimou, queimou, e o seu também. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Estou. O que? O coração está queimando. Quer saber, ô Cleopas, o que? Vão voltar para Jerusalém. Não devia ter saído de lá não, porque eu não posso ficar longe da presença desse Jesus. Vamos embora. Se ele saiu daqui, a promessa é que ele estaria em Jerusalém. Bora para lá. Eles devem voltar para Jerusalém cantando, se alegrando e louvando. Por quê? Porque os ouvidos foram abertos, os olhos foram abertos, e eles puderam contemplar a pessoa bendita de Jesus. Nós estamos nessa terra, e os meus olhos ainda não viram Jesus, mas os meus ouvidos e o meu coração sente Ele todos os dias. Quando você vai ver? Só quando Ele voltar. E até que Ele volte, vou ouvindo e sentindo. Quando você vai ver? Não sei, quando eu morrer ou quando a igreja for arrebatada. Mas de uma coisa eu não posso abrir mão, o quê? De ouvir e sentir. Tem uma coisa que você não pode abrir mão, crente deste século, igreja do Senhor aqui que está aqui nessa noite. Você não pode abrir mão do quê? Da sensibilidade de sentir e do ouvir dos ouvidos. Você tem que sentir a presença de Jesus e ouvir Ele falando contigo. Por quê? Porque uma igreja que ouve Jesus, uma igreja que sente Jesus, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio o vento forte, veio a tempestade, veio a dificuldade, mas a casa não foi destruída. Por quê? Porque ele tem Jesus dentro de si. A felicidade não está na promessa. A felicidade está em quem te fez a promessa. O segredo não está no destino. O segredo e a felicidade de José não estava no trono que ele sentou, estava no Deus que sustentou ele desde a casa dos seus pais. Eu quero dizer algo para você e termino com isso. Tem o dia que Deus te faz a promessa, tem o dia que Deus cumpre a promessa. Só que entre esses 2 dias tem um período do tempo. O que é isso? É o momento que Jesus te prepara, onde Jesus te lapida, é onde Jesus trabalha em você, para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida, e se você puder, levante a sua mão se você acredita. Neste ano de 2022, é o ano que Jesus está com você no caminho, e Ele vai te levar até a terra prometida. Ele vai cuidar de você, vai sustentar a sua casa, sustentar a sua família. E é isso que eu libero uma palavra para você. A presença de Jesus estará com você no início, no meio e no fim. No início dessa semana, no meio dessa semana, no final dessa semana, no início da sua vida, no meio da sua vida, no final da sua vida. Eis que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Por quê, Pedro? Porque chegou o domingo pela manhã, o dia que o diabo mais temia, e Ele ressuscitou. O que o diabo menos queria, irmão Félix, é que Jesus fosse para o Calvário. O que o diabo menos queria, eu já termino agora, é que Jesus fosse para a cruz. Por quê? Porque o atestado de derrota de Satanás estava na morte de Jesus na cruz. Me prova, eu te provo.
quando Judas vem trair Jesus, Judas vai dizer, vai dar um beijo, o que ele vai dizer para Judas? Amigo. O que ele vai dizer para Judas? A que vieste? Jesus é hipócrita? Sim ou não? Jesus é falso? Sim ou não? Por que ele chama ele de amigo mesmo sabendo que vai trair? Porque a falta de caráter de Judas não altera em nada no caráter de Jesus. Pode te xingar? Pode, eu não xingo, não me rebaixo. Pode falar mal de mim? Pode falar do meu Jesus? Pode, mas minha essência, o meu caráter não muda. Judas pode até ter vindo trair, mas mal sabe ele que está sendo usado para me fazer chegar na promessa de Jesus. Pode até estar falando mal de mim, mas mal sabe eles que está me impulsionando para viver o que Deus quer que eu viva. Aí quando o Pedro é amigo, o Pedro é apóstolo, o Pedro é o cara, ele vai chegar e vai falar, Senhor, não vá para Jerusalém, porque lá o Senhor vai morrer. Não desça para Jerusalém, lá vão te matar. Ele vai dizer o que para Pedro? Para trás de mim, amigo? Para trás de mim? Ué, agora entrou em contradição minha mente aqui. Porque o cara que vem trair é amigo e o que não quer que seja morto é Satanás. Porque o Judas que vem trair com um beijo, Jesus fala amigo. O Pedro que vem livrar da morte fala Satanás. Eu quero dizer algo para você e termino de verdade com isso. É melhor você ter do seu lado. É difícil dizer isso, mas eu preciso. Um Judas que mesmo te traindo, mesmo sendo falso com você, está te levando para o Calvário, do que você ter um Pedro que diz que é seu amigo, dá tapa nas suas costas e quer te fazer viver longe dele. É melhor você ter do seu lado um problema, uma dor que está te fazendo levantar da madrugada para orar e falar com Jesus, do que você estar na zona de conforto e achar que não precisa mais de nada. Deus permite situações no caminho para te fazer acordar e dizer, filho, o caminho não é só de conforto. Vai ter Judas que trai, vai ter Pedro que nega, mas de uma coisa não falta, a minha presença neste caminho. No caminho tem Judas, tem. No caminho tem Pedro, tem. No caminho tem Felipe, tem. No caminho tem André, tem. Mas no caminho também tem a pessoa bendita de Jesus. No seu caminho tem dor, tem. No seu caminho tem dificuldade, tem. No seu caminho tem problema, tem. Mas também tem Jesus no seu caminho. Diga para quem está do seu lado, Jesus está no caminho. Diga para quem está do seu lado, Jesus é o caminho. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pode estar difícil o caminho, mas Jesus está no caminho. Pode estar dolorido o caminho, mas Jesus está no caminho. E se Ele está no caminho, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Se Jesus está no caminho, eu sei de uma coisa: pode até estar difícil, mas a promessa vai se cumprir na minha vida. Com a permissão do pastor, a igreja se coloca de pé. Só você que precisa. Você que está no caminho e está difícil o caminho, você precisa de um combustível. O frentista Espírito Santo veio hoje aqui encher você. Só você que precisa de algo da parte de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Só você que precisa ser cheio de Jesus para enfrentar o caminho, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Pedro, eu entrei aqui sofrendo, eu entrei aqui com dores, eu entrei aqui com dores na alma, dores no corpo físico. Eu entrei aqui desanimado, entrei aqui triste, eu entrei aqui desolado. Eu entrei e estou no caminho, não larguei o caminho, estou firme na presença de Deus. Mas só Jesus sabe como eu estou nesse caminho. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. E a igreja glorifique ao nome de Jesus. Eu sinto Jesus aqui hoje. Vai glorificando, Jesus vai te enchendo aí durante esse caminho. Não vai chegar em casa, não vai esperar acabar o culto. Jesus te enche agora no percurso do caminho. Não vai esperar sair da sua casa para ir trabalhar. Jesus vai te encher até você chegar lá na sua casa hoje. Pedro, eu preciso que alguém lá em casa, que está lá dentro de casa, eu preciso que ele seja reerguido no caminho. Vem à frente. Pode vir, eu te espero. Oh, aleluia. O carro, quando ele sai em viagem, ele precisa, quando acaba o seu combustível, parar no caminho para abastecer, para chegar onde ele quer que ele chegue. Talvez você está num caminho para chegar onde você sonha em chegar, mas no meio desse caminho parece que a gasolina da sua vida acabou, a alegria do teu espírito se findou. Só que nesta noite Jesus derrama a alegria.
Jesus derrama paz. Jesus diz para você: o seu lugar não é prostrado no caminho, o seu lugar é no destino que eu planejei para você. Outro convite: tem alguém que nosso meio que queira aceitar a Jesus? Alguém que queira se entregar a Jesus hoje? Se tiver, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Alguém que entrou aqui hoje e está fora dos caminhos de Jesus e quer se entregar a Ele, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Todos salvos? Amém? Vamos orar? Tem pessoas aqui no altar. Você quer aceitar Jesus? Quer? Tem uma alma para dizer. Alguém pode se aproximar dela ali, por gentileza? Mano, tem mais alguém que queira aceitar a Jesus? Jesus hoje está no caminho dizendo: ei, olha para mim, eu te chamo hoje no caminho, eu te encontrei hoje no caminho, eu falei com você hoje no caminho. Você achou que ia chegar em casa e não ouvir Jesus falar com você? Só que Jesus disse para você: eu te peguei no meio do caminho, eu te conheço desde quando você saiu e entrou nesse caminho. Mais ninguém? Tem uma criança ali? Quer aceitar Jesus? É? Cadê a missionária Elizabeth? Missionária? Amém. Temos duas almas. Será que você pode aplaudir a Jesus? Aleluias. Eu quero convidar o pastor, nosso pastor, para orar. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o quê? Que o Espírito diz a quem é a igreja? Somos nós. O Senhor falou conosco nesta noite. Amém? Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Se Deus está falando é porque Ele tem propósitos, não é? Se Ele está falando do que Ele sabe. Deus não fala por suposição, Ele fala na certeza, Ele fala no objetivo. Por quê? Porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos. A palavra de Deus nos diz que a palavra ainda nem chegou na sua língua e Ele já sabe o que você vai falar, não é? Então, estar aqui nesta noite é motivo de alegria e privilégio, e ter a certeza nos nossos corações que Jesus vive, que Jesus reina. Não reina só lá no seu trono, não. Ele reina dentro de nós, dentro de mim, dentro de você.